o começo e o fim. Poucos se dão conta de que Se conheceu de antemão todos os acontecimentos históricos que haveriam de se desenrolar no mundo, não somente desde a criação do primeiro homem há cerca de 6.000 anos atrás, até os nossos dias, como também quanto a tudo que há de suceder por toda a eternidade. E o mais fascinante de tudo isso é que ele escolheu revelar a sua pessoa, caráter e atributos em consonância com o desenvolvimento da história, e de forma progressiva até o clímax da revelação feita com o ministério de Jesus e dos apóstolos. E a história do próprio mundo secular, ao lado da história da Igreja, nos revela muito acerca da bondade, misericórdia, justiça e juízos de Deus. O grande salto populacional mundial que ocorreu a partir do início do século XIX corresponde à concessão de entendimento e capacitação dado pelo Senhor à humanidade para que fosse promovida a revolução industrial, a tecnológica e a informacional a partir daquele ponto, para não somente promover a manutenção da humanidade, como também o seu crescimento acelerado, para a consumação do plano eterno divino na criação. A população mundial pulou dos 6 bilhões e 500 mil em 2005 para os atuais 7 bilhões e 800 milhões. Entre guerras, pestes, cataclismos etc., o plano eterno de Deus em relação à humanidade teve e continua tendo seu prosseguimento, com a elevação e queda de nações, mas com a continuidade da vida na terra, de maneira que se conheça que o Senhor é soberano e governa o mundo segundo a sua sabedoria e poder. Tudo, desde o início, está marchando para a formação de um povo exclusivo para ser a noiva imaculada de Cristo. Assim como Eva foi formada de uma parte do corpo de Adão, a Igreja está sendo formada como o corpo de Cristo sob a sua cabeça, e em íntima relação vital e espiritual com ele. Todos os que estão separados de Cristo perecerão eternamente sob um juízo de condenação permanente, e aqueles que estão ligados a ele haverão de reinar juntamente com ele por toda a eternidade. Foi para este propósito que Deus criou a humanidade como o último ato de sua criação visível há apenas 6.000 anos atrás, e estabeleceu dispensações, para consumar através delas a realização do seu decreto eterno. Não apenas as criaturas são chamadas a terem um crescimento gradual até a maturidade, e entre estas o homem, como também a Igreja, o corpo de Cristo, que deve crescer até a plenitude de maturidade que Deus planejou para ela. Isto ocorrerá por ocasião do arrebatamento que se aproxima. O apóstolo Paulo apresenta este propósito divino em Cristo nos primeiros capítulos das epístolas aos Efésios e aos Colossenses. Por isso nosso Senhor e o Espírito Santo dizem nas Escrituras que o tempo está próximo, que ele virá em breve, pois comparado com os milhões de anos de existência do universo da própria Terra, a humanidade foi aqui colocada, pode-se dizer, recentemente, 6.000 anos atrás, dos quais cerca de 4.000 anos foram destinados à revelação do Antigo Testamento. Então, na verdade, temos 2.000 anos passados até aqui para comparar com milhões de anos. Conclui-se, portanto, que em termos proporcionais, o plano para a glorificação do homem salvo juntamente com Cristo está sendo realizado num espaço de tempo muito curto, quando considerado do ponto de vista do próprio Deus. Veja como isto que foi dito pode ser observado no crescimento gradual do número de cristãos nos primeiros séculos da Igreja. E convém dizer que isto se repetiria nos séculos seguintes. População total do Império Romano estimada em 60 milhões em 350, respondendo então por mais de 50% da população do Império. Daí ter sido politicamente adequado para o imperador Constantino ter se declarado cristão e tornar o cristianismo a religião oficial de Roma. Em 1972 havia 3.400 missionários transculturais em todo o mundo. Em 1980, cerca de 12.000, e em 1988 aproximadamente 36.000. A taxa de crescimento percentual de missões tem sido portanto maior do que a taxa de crescimento da população mundial. O Evangelho cresceu nas 2 décadas finais do século XX, cerca de 38% na África e 37% na Ásia, apesar de o número de cristãos em ambos continentes ser ainda muito baixo em relação à população total. Em 1800, 99% dos cristãos estavam no Ocidente, e apenas 1% no restante do mundo. Em 1900, 100 anos após, o quadro não se alterou muito. 91% no Ocidente e 9% no resto do mundo. Mas, em 1980 o quadro havia se alterado bastante. 47% no Ocidente e 53% no resto do mundo. Isto indica que houve um avanço do Evangelho para além do Ocidente, durante o século XX. Observe que em razão especialmente de pestes e guerras, não houve um aumento considerável na população mundial até o ano de 1500, e na verdade, nos 300 anos que se seguiram, o crescimento também não foi expressivo, ou seja, até o ano de 1800, porque no ano 100 havia cerca de 180 milhões de habitantes em todo o mundo. No ano 500 cerca de 200 milhões. No ano 1000, ou seja, 500 anos depois, a população era de cerca de 270 milhões,
e passados outros 500 anos, chegou em 1500 a apenas 425 milhões, ou seja, menos do dobro em 500 anos. Entre 1800 e 1900, ou seja, em apenas 100 anos, a população mundial quase se duplicou, passando dos 900 milhões de 1800 para os 1 bilhão e 600 milhões do ano de 1900. E nos 100 anos seguintes, ou seja, de 1900 a 1997, esta mais do que se triplicou, passando de 1 bilhão e 600 milhões de habitantes para 5 bilhões e 815 milhões. E em apenas 18 anos a mais, chegou a 7 bilhões e 349 milhões em 2015. Os dados apresentados revelam que houve uma explosão demográfica muito grande nestes últimos anos, e certamente, o mundo em que vivemos é bastante diferente do mundo dos séculos anteriores. Por exemplo, a Idade Média foi um período essencialmente rural, e as cidades eram pequenas. De posse destas poucas informações que fazem parte de um conjunto muito maior de eventos históricos, já podemos traçar um caminho para o entendimento porque é afirmado que Jesus se manifestou ao mundo em seu ministério terreno na plenitude do tempo, ou seja, na ocasião adequada, pois como vimos, a população mundial não apenas era ainda inexpressiva no primeiro século da era cristã, e muito mais nos 40 séculos anteriores, que vão de Adão até o primeiro advento do Senhor. E se a sua manifestação em carne para morrer na cruz fosse feita, por exemplo nos dias de Noé, toda a mensagem do Evangelho teria sido perdida no dilúvio, e dificilmente não seria perdida ou corrompida nos dias posteriores a partir do repovoamento do mundo com os filhos de Noé. Deus, portanto, pelo Espírito Santo, conduziu toda a revelação de forma progressiva, por dispensações, não tornando conhecida toda a sua vontade aos primeiros descendentes de Adão, que em sua geração viviam até cerca de 900 anos, o que de certa forma contribuiu muito para o endurecimento da maior parte deles no pecado a ponto de nos dias de Noé ser afirmado que a violência havia prevalecido na terra, e não restou a Deus senão submergir o mundo antigo sob as águas do dilúvio e reduzir dali em diante o número de dias dos seres humanos neste mundo. Ele prosseguiria pacientemente com a sua obra de criação de um povo exclusivamente seu, para sua glória, como já havia demonstrado esta paciência aos anjos eleitos quando manteve por longo tempo tanto a Satanás quanto aos anjos caídos na terra, enquanto manteria uma parte considerável deles aprisionada para sempre no abismo, o qual a legião que estava no endemoninhado gadareno tanto temia ser enviada para lá por Jesus quando foram expulsos. Por milhões de anos, em etapas sucessivas foram formados os céus e a terra, e tudo foi disposto nesta última para o uso posterior pelo homem que seria nela criado no final de todo o processo da criação, como por exemplo a formação das jazidas de petróleo com a decomposição de vegetais, seres marinhos tanto do reino animal quanto vegetal nos oceanos, e na terra seca, e nesta, especialmente os dinossauros, com os quais seria impossível a convivência da humanidade com eles. De igual modo foram formadas as jazidas de potássio, de fósforo e outros elementos que garantiriam a continuidade da fertilidade da terra quando seriam necessários para a manutenção da grande população mundial que seria formada no tempo do fim, conforme temos testemunhado em nossos dias. O próprio desenvolvimento do intelecto da humanidade, sobretudo no que diz respeito ao domínio e expansão da tecnologia naquelas áreas que contribuiriam enormemente para o incremento dos produtos agrícolas e da pecuária, e seu transporte para os centros de consumo. A isto se acresce o aperfeiçoamento da medicina, das redes de abastecimento de água potável, dos vários usos da energia elétrica e atômica, dentre tantas outras descobertas que foram permitidas e transmitidas por Deus a muitos dentre a humanidade, para sua continuação e multiplicação na Terra. Mas, tudo isto visava principalmente a continuidade da colheita de almas para si mesmo, conforme consumação do plano eterno de dá-las a seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para ser a cabeça delas. A revelação seria então gradual e progressiva até que ele se manifestasse em sua primeira vinda, para fazer a expiação da culpa dos pecadores que a ele se convertessem, uma vez que seria necessário satisfazer a justiça divina antes que pudessem ser recebidos como filhos amados de Deus. A revelação do caráter santo e justo de Deus foi acompanhada de muitos sinais, milagres, prodígios e juízos divinos, como os que foram vistos no arrebatamento de Enoque por conta de sua vida piedosa e temente a Deus, com a geração de um filho no ventre estéril e envelhecido de Sara, mulher de Abraão, e depois no de Rebeca, esposa de Isaque, visando a formação da nação de Israel, da qual deveria vir o Messias, na destruição de Sodoma e Gomorra com fogo que veio do céu por terem excedido a medida da sua iniquidade, com as pragas e abertura do Mar Vermelho nos dias de Moisés, com a abertura do Rio Jordão, queda dos muros de Jericó e parada do giro da terra em relação ao sol, nos dias de Josué, nos grandes livramentos de Israel no período dos juízes, no qual se manifestou a força física sobrenatural de Sansão, nos muitos juízos e livramentos nos dias dos reis de Israel, especialmente pelo ministério dos profetas Elias e Eliseu,
e as grandes e preciosas promessas, juízos e ameaças. Contra o pecado das nações, através dos profetas e escritores, etc. O Pai falaria de forma final em sua revelação através do grande profeta, que é o seu próprio Filho unigênito, que agora desempenha sobretudo o ofício de sumo sacerdote no céu, e do qual virá em grande glória para exercer o seu eterno ofício de rei. Todas as nações da terra, que aos olhos do Senhor, não passam de um pingo de água caído de um balde, conforme sua afirmação através do profeta Isaías, foram se formando e se desenvolvendo desde a confusão de línguas em Babel, e passaram por várias transformações geopolíticas até o estado em que se apresentam atualmente, e que foram intensificadas a partir do século XV, com a queda do Império Romano do Oriente, conhecido como Império Bizantino, por ter sua sede em Bizâncio, cujo nome anterior era Constantinopla, e atualmente é chamada de Istambul. Toda a história de guerras e conquistas ocorridas no mundo não se encaminha para um clímax de um governo de paz estabelecido pela própria iniciativa da humanidade, mas para o governo mundial sob o reinado de Cristo com os santos. É isto que os crentes e os anjos do céu estão aguardando, uma vez que a primeira vinda já ocorreu há 2000 anos atrás, e agora deve ser concluído o plano divino para a humanidade com a segunda vinda de Jesus, em seu corpo humano perfeito glorificado com o qual se encontra no céu desde que a ele ascendeu 40 dias depois da sua ressurreição. Felizes são aqueles que possuem esta expectação, porque somente eles conhecem e experimentam a realidade conforme está se manifestando e há de se manifestar em sua glória final ainda nesta geração em que estamos vivendo, conforme nosso Senhor disse que ocorreria, em seu sermão profético que quando o Evangelho fosse anunciado em todo o mundo, e que todos os sinais por ele apontados estivessem ocorrendo simultaneamente, conforme temos testemunhado atualmente, sobretudo pela volta de Israel à terra prometida em 1945, não passaria a tal geração sem que tudo fosse cumprido. Jesus, antes de ser elevado às alturas, deu mandamentos aos apóstolos, por intermédio do Espírito Santo, Atos 1 verso 2. Seu ministério terreno também foi cumprido no poder do Espírito. Por 3 anos, os apóstolos haviam acompanhado o Senhor, dando juntamente com ele testemunho da verdade, curando enfermos, expulsando demônios, batizando os que se convertiam. Mas, agora é-lhes ordenado que permanecessem em Jerusalém, em oração, juntamente com toda a igreja, aguardando o cumprimento da promessa do derramamento do Espírito. O Senhor confirma que a palavra que está sendo pregada é verdadeira com a manifestação do seu poder naqueles que a ouvem. Leia Marcos 16 verso 20, e Atos 14 verso 3. Não é de admirar que haja tantos testemunhos de sinais, prodígios e toda sorte de bênçãos, registrados no livro de Atos. Não podemos aceitar o argumento que isto estava acontecendo simplesmente porque o Evangelho estava sendo pregado pioneiramente, e assim havia necessidade do acompanhamento de um poder especial, de sorte a convencer as pessoas a abraçarem a fé. É necessário considerar que em várias épocas da história da Igreja, e em diferentes locais, o poder de Deus foi manifestado de maneira muito parecida à que ocorreu nos dias da Igreja primitiva. De forma que é inegável que a adesão a Cristo pelo Evangelho se dá por meio de um poder conversionista realizado tanto pela palavra do Evangelho quanto pela ação do Espírito Santo acompanhando a pregação de tal palavra, por meio da qual se produz a fé que salva. E isto é demonstrado ao longo da história da Igreja cristã no mundo que não é por descendência religiosa de ancestrais, especialmente em família, ou por ato de força do poder governamental constituído, que a Igreja se expande em todas as épocas e lugares. Ela não está restrita a determinadas regiões e países, como ocorre com muitas religiões, e revela assim que os que se convertem a Cristo são por ação de um poder sobrenatural que transforma suas vidas inicial e progressivamente. Por isso, não se pode confundir a justiça do Evangelho, que é Cristo para a salvação de todo o que crê, com justiça social, que é antes de tudo uma responsabilidade de toda a sociedade civil. Jesus é o pão vivo que desceu do céu para alimentar todo o que tem fome e sede de justiça. A sua vida é verdadeiro alimento espiritual. Por isso ele disse que a sua carne é verdadeira comida e o seu sangue verdadeira bebida. Quem dele se alimenta tem a vida eterna e permanece nele. Nada sucede na história do mundo por acaso. Tudo está costurado aos propósitos eternos de Deus. Tudo está cooperando juntamente para a consumação do seu plano, que estabeleceu mesmo antes da criação dos céus e da terra. Quando a igreja de Jerusalém foi dispersa pelas autoridades judaicas, Atos 8 verso 1, em razão da perseguição que foi precipitada após o martírio de Estevão, os crentes tiveram que fugir para a Judéia e Samaria. Posteriormente se dirigiram para a Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria, Atos 11 verso 19. O propósito do Senhor estava nisso, pois visava a evangelização do mundo. Mas e os crentes? O que fizeram? Retiraram-se a um canto para chorar as perdas que tiveram? Protestaram contra Deus pela injustiça que haviam sofrido? Ficaram paralisados?
Não. Eles estavam devidamente instruídos pelos apóstolos que os interesses do reino do céu vinham em primeiro lugar, em toda e qualquer circunstância. A par das lutas e dores que estavam sofrendo, iam por toda parte pregando a palavra, Atos 8 verso 4, e 11 verso 19. Anunciavam a vitória da cruz em meio à aparente derrota que haviam sofrido. A vocação da igreja estava determinada a ser durante muito tempo, uma igreja gentílica, pois os israelitas foram expulsos da sua terra em 70 depois de Cristo, tendo para lá retornado aos poucos, somente recentemente, durante meados do século XX. Assim mesmo, os israelitas permanecem endurecidos ao Evangelho, conforme predito pelos profetas. Mesmo no mundo gentílico, o Espírito Santo mudou a cena de país a país, de continente a continente. Por exemplo, em 1900 havia 83% de crentes no hemisfério norte, isto é, na Europa, Canadá e Estados Unidos. No hemisfério sul havia apenas 17%. Em 1985, o número de crentes do norte caiu para 34% e o do sul subiu para 66%. E esta proporção tem aumentado ainda mais em nossos dias. As chamadas nações do terceiro mundo, concentradas no hemisfério sul, de certa forma, desprezadas pelas chamadas nações do primeiro mundo, experimentaram avivamentos a partir de meados do século XIX, enquanto o fervor do hemisfério norte esfriava a partir de meados do século XX. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de pobres ou ricos. Mas os pobres parecem responder melhor ao convite da salvação. As nações pobres que se tornaram ricas, principalmente em razão do Evangelho, como o caso de quase todos os países europeus e dos Estados Unidos, acabaram se afastando do Senhor, porque são ricas para o mundo, mas não ricas para Deus. A palavra de alerta quanto ao perigo das riquezas deve ser devidamente considerada. Não pensemos que a finalidade do Evangelho é nos tornar ricos segundo o mundo. Ainda que isto ocorra, não devemos fazer das riquezas materiais o nosso tesouro, porque será nelas que estará o nosso coração. Um coração escravizado às riquezas não suportará um novo senhorio, a saber, ser escravo de Jesus e da sua vontade. Leia Mateus 11 versos 4 e 5, Lucas 12 versos 15, 20, 21, 18 versos 24 e 25, Tiago 2 versos 5 e 6. Muito poucos são os ricos e poderosos deste mundo que estão dispostos a renunciar à própria vida, em martírio por amor a Cristo e ao Evangelho, como sucedeu a muitos e ainda tem ocorrido a tantos na história da Igreja, que tudo deixaram por amor ao Senhor, inclusive a própria vida neste mundo. A história da Igreja está repleta do testemunho corajoso e fiel destes muitos mártires, que se identificaram plenamente com os sofrimentos do seu Senhor, e portanto foram achados dignos de reinar eternamente com Ele. Todo verdadeiro crente, ainda que não seja martirizado literalmente, possui este sentimento de prontidão para o martírio, caso seja esta vontade de Deus para ele. Por exemplo, mesmo depois de terem sido duramente perseguidos por vários imperadores romanos até cerca de meados do século IV, muitos crentes foram martirizados sob a espada de povos pagãos. Em virtude das hostilidades entre o Império Romano e o Império Sassânida, os cristãos acabaram por ser perseguidos pelos persas a partir de 337, suspeitos de traição uma suposta ligação com uma Roma cada vez mais cristianizada. Em 341, o rei zoroastrino Sapor II, 309 a 379, ordenou o massacre de todos os cristãos na Pérsia, e durante essa perseguição 1.500 cristãos foram martirizados. Nos séculos 3 e 4, muitos bárbaros godos foram levados à fé cristã, mas o rei gótico Atanarico, 381, começou a persegui-los por supor que eram espiões a serviço do Império Romano do Oriente. Levou muitos deles à morte e expulsou outros, que atravessaram o rio Danúbio, estabelecendo-se na província romana da Mésia. O que justificaria ou explicaria o motivo da perseguição dos cristãos, em razão de sua correta cidadania e obediência à governança civil, naquilo que ela não invada a vontade revelada de Deus quanto ao que é bom e justo? Isto não pode ser entendido senão pela antiga inimizade que existe entre a descendência da serpente e a da mulher. Satanás, os demônios, o pecado e o mundo sempre haverão de se levantar contra tudo que se nomeie divino ou santo. A trindade maligna não pode suportar que almas sejam resgatadas das trevas para a luz, e do domínio de Satanás para o de Deus. Isto é o que responde pelo ódio cada vez mais crescente contra os cristãos em todo o mundo, chegando-se ao ponto de se estabelecer leis que visem a erradicação do cristianismo em nome de uma necessária evolução da sociedade e de sua libertação dos mandamentos de Deus revelados na Bíblia. Como se Deus e a Igreja de nossos dias estivessem obrigando o mundo a cumprir os mandamentos da Bíblia, isto sequer faz sentido, pois é impossível que os que vivem segundo a carne possam cumpri-los. Jesus buscar ovelhas perdidas, e não quem se rebele contra ele e sua vontade.
Assim se cumpre o que foi predito por Jesus de que o mundo odiaria os crentes tanto quanto o havia odiado. Alguns cristãos no passado, e ainda hoje, se retiraram do convívio na sociedade para se dedicarem à vida monástica. Mas muitos descobriram que ainda assim o seu próprio pecado lhes havia acompanhado, bem como as tentações demoníacas. Mas foi nos mosteiros que foram preservados muitos dos livros antigos, pois até meados do século XV apenas eram feitas cópias de manuscritos, e além disso muitos monges eram teólogos e missionários. Esta foi uma das principais formais providas por Deus para a preservação da Bíblia, pois a partir do ano 410, Roma começou a ser capturada e saqueada pelos bárbaros godos. E em 476 o último imperador da Roma do Ocidente caiu sob Odoacro, que se tornou o primeiro dos reis bárbaros de Roma. A parte oriental do império, englobando Grécia, Ásia Menor, Egito, Síria e Palestina, foi preservada no Império Romano do Oriente, que se tornou o Império Bizantino e durou até 1453, com a queda de Constantinopla sob os turcos, dando-se início ao Império Otomano. No vácuo de poder que se seguiu à destruição do Império Romano do Ocidente, o papado surgiu como uma instituição que dominaria grande parte da Europa na Idade Média, só sendo abalado no tempo da Reforma Protestante, no século XVI. No início da Reforma, por volta de meados do século XVI, a população mundial contava com cerca de 450 milhões de pessoas, das quais cerca de 80 milhões eram cristãos católicos em sua grande maioria. Deus interviria trazendo de volta à tona a mensagem central do Evangelho da justificação pela graça mediante a fé em Jesus Cristo, sem o concurso das obras para justificação e regeneração. Este seria o ponto de partida para a expansão do Evangelho verdadeiro por todas as partes da terra, em meio às várias investidas que seriam desferidas contra ele, inclusive por aqueles aos quais caberia o dever de protegê-lo como magistrados e governantes. Como o cristianismo logrou ser a religião dominante em todo o mundo ocidental, e tendo sido sempre maior o número de pessoas não cristãs e contrárias a Cristo e ao Evangelho, movimentos e filosofias foram criados e levantados desde os dias da Reforma, para não somente tentar deter o avanço do Evangelho, como até mesmo para aniquilá-lo para sempre. Isso está sendo feito mais intensamente desde os dias da Revolução Francesa em 1789, e tem atingido seu clímax em nossos dias, em que o cristianismo está sendo atacado abertamente em todas as partes do Ocidente. Foi para isto principalmente que foram criadas as sociedades secretas, e todas as instituições governamentais e não governamentais, sobretudo pelos grandes financistas mundiais, nestes 2 últimos séculos, para o domínio da mídia oficial, de governos, de magistraturas, de partidos políticos, etc., para impor um modo de vida teísta, materialista, que responda enfim a um viver sem Deus e seus mandamentos, ao que eles chamam de conservadorismo, que deve ser vencido e substituído por um pretenso progressismo. No meio de tudo isto, o plano de Deus continua inalterável e incólume em seu caminho, rumo à entronização de Cristo como Rei com toda a autoridade tanto na terra como no céu. Satanás tentará em sua última investida destruir toda a humanidade em um conflito atômico no que a Bíblia chama de Batalha do Armagedon, e que corresponderá à Terceira Grande Guerra Mundial. Para tanto levantará o seu fantoche, que é chamado de besta no livro de Apocalipse, e que na teologia é conhecido por Anticristo. Quando menos, tentará exterminar a nação de Israel, com o Anticristo, uma vez tendo sido frustrada tal tentativa em várias ocasiões anteriores, inclusive com a guerra de Gog e Magog, em vias de ocorrer, com a coalizão da Rússia com a Turquia, Irã e outras nações do Oriente Médio. Em face destes grandes acontecimentos recentes, e ao movimento geopolítico atual apontando para uma coligação dos países da Europa Ocidental aliados aos Estados Unidos, na Aliança do Atlântico Norte, OTAN, para fazer frente à ameaça representada por Rússia, China, Irã e Coreia do Norte. Tudo aponta para um inevitável conflito mundial que fará com que o Anticristo entre finalmente em cena, que será o fator determinante que precipitará o retorno de Jesus com poder e grande glória para o livramento de Israel e estabelecimento do seu reino na terra. Será então chegado o momento de trazer a julgamento por Deus todos aqueles que se opuseram a Jesus e ao Evangelho, sejam eles pessoas individuais ou até mesmo nações. Dentre estas nações que serão banidas da presença do Senhor, contam-se as muçulmanas e o seu desejo expansionista que tantas vezes se manifestou na história da humanidade sobre os países cristãos. Ao final do século XI, as forças islâmicas haviam conquistado 2/3 do mundo cristão, incluindo Palestina, Egito, Ásia Menor, lugares que não eram a periferia da cristandade, mas seu verdadeiro centro. Mesmo regiões da Gália, como Aquitânia e Provença, foram dominadas pelos muçulmanos, até que Carlos Martel, 688 a 741, os venceu em Poitiers, no ano 732, numa batalha considerada como a ação que salvou a Europa Ocidental do expansionismo muçulmano. Com a coroação de Carlos Magno, no ano 800,
Começa no Ocidente um mundo novo, que surge lentamente da fusão do mundo romano com o mundo bárbaro, dando corpo à Idade Média Ocidental. Entre 1080 e 1500, foram fundadas na Europa mais de 50 universidades. De meados do século XVI e durante todo o século XVII aprove a providência divina, valer-se da estrutura universitária da Europa, especialmente na Inglaterra, para que através de um profundo estudo de teologia surgisse o puritanismo, com o empenho deles para uma vida verdadeiramente santa e piedosa fundada nas Escrituras. E a mesma providência permitiu que fossem perseguidos e espalhados pelas colônias americanas, vindo a serem os fundadores de algumas destas colônias, a partir do início do século XVII. Este seria o principal berço do Evangelho a partir de então, para exportação de missionários por todo o mundo nos séculos posteriores. Somente em 1776 os Estados Unidos viria a se tornar independente da Inglaterra, e as 13 colônias passaram a ser chamadas de Estados Unidos da América, sendo o primeiro país a adotar uma constituição política que foi escrita em 1783. A liberdade religiosa garantida pela Constituição viria a facilitar todos os empreendimentos missionários tanto em solo americano quanto fora dele. Vemos em tudo isso a grande paciência de Deus em atuar na história da humanidade, para que o Evangelho fosse pregado em todo o mundo, à medida que a população fosse crescendo e ocupando novos territórios, como foi o caso tanto na América do Norte, quanto nas Américas Central e do Sul. O Evangelho não foi destinado pelo Criador para ser um elemento de pacificação mundial mesmo antes da segunda vinda de Jesus, mas para ser o meio de melhoria da sociedade civil e principalmente para a salvação eterna dos eleitos. Tanto isto é assim, que a Europa, que foi por anos seguidos o grande berço do Evangelho desde o princípio, sempre esteve envolvida em guerras entre suas diversas nações e principados, além dos conflitos que mantiveram contra os seus inimigos externos, sobretudo com os muçulmanos. Por isso e por tantos outros motivos, Jesus afirmou que o seu reino não é deste mundo. Não será por qualquer meio político que a paz e a justiça verdadeiras e duradouras serão alcançadas, enquanto o pecado não for erradicado do mundo sob o governo direto de Jesus no milênio. Toda esta disputa feroz por dominação mundial, especialmente por parte de muçulmanos, russos, comunistas, socialistas, financistas globais, etc., é um esforço vão, porque todos os sistemas de dominação mundial cairão por ocasião da volta de Jesus. Daí já ter o Senhor declarado através do profeta Isaías quanto à simples glória terrena e humana. 6. Uma voz diz: clama. E alguém pergunta: que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda sua glória, como a flor da erva. 7. Seca-se a erva, e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. 8. Seca-se a erva, e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Isaías 40 versos 6 a 8. E através do profeta Jeremias. 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte, na sua força, nem o rico, nas suas riquezas. 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto: em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias 9 versos 23 e 24. Tivessem os sábios segundo o mundo, que erigiram um ídolo à razão humana, especialmente pelos pensadores do iluminismo, dado a devida consideração a estes alertas do Senhor, jamais teriam se ocupado a serem encontrados combatendo contra o próprio Deus, para tentarem colocar em seu lugar de soberania o próprio homem pecador. Assim, a Revolução Francesa criou sua própria religião, chamada, a princípio, de culto à razão e depois de culto ao Ser Supremo, não se referindo a Deus, mas ao homem. Seus líderes usaram um pressuposto falso de que a ciência e a razão inaugurariam uma nova era, assumindo postura fortemente anticristã e abolindo tudo que era cristão. No entanto, em 1793, de 35.000 a 40.000 pessoas foram julgadas sumariamente e executadas na guilhotina durante o chamado Terror Jacobino. Nesse ínterim, a nação francesa entrou em guerra contra a Áustria. E os principais líderes da Revolução foram devorados por ela. No fim, a Revolução se resumiu a caos, terror e ditadura, pois a fraqueza dos sucessivos governos abriu caminho para o governo de Napoleão Bonaparte, 1769 a 1821, que inaugurou o primeiro Império Francês. No entanto, a Revolução Francesa é falsamente levantada como o grande marco de libertação da humanidade do jugo de governos totalitários e do cristianismo. Ela é brindada por todos aqueles que são inimigos de Jesus e do Evangelho até hoje. E assim como o verdadeiro Che Guevara, assassino frio e implacável, juntamente com Fidel Castro, tem seus atos visocultados para que sejam lembrados por um falso heroísmo em prol da liberdade pela qual supostamente lutaram. Mas,
vemos a mão de Deus operando em juízo contra os sistemas ímpios de injustiça, em muitos casos, ainda neste mundo, antes mesmo do grande dia do juízo final, pois a França, que havia se tornado por um período a potência política e militar dominante na Europa, com Napoleão, mas, ao travar uma guerra contra a Inglaterra e outros países europeus, em 1814, o Império Francês desmoronou. Em paralelo, os séculos XVIII e XIX se tornaram um período heróico do movimento missionário protestante. Em 1792, foi fundada a Sociedade Missionária Batista, que enviou William Carey, 1761 a 1834, para a Índia. Outros missionários famosos dessa época foram Henry Martyn, 1781 a 1812, anglicano que serviu na Índia e na Pérsia e traduziu o Novo Testamento para o urdu e o persa. Adoniran Judson, 1788 a 1850, batista que trabalhou na Índia e na Birmânia. David Livingstone, 1813 a 1873. Congregacional que despertou grande interesse em missões com suas viagens missionárias e de exploração no interior da África. Hudson Taylor, 1832 a 1905, que em 1865 fundou a missão para o interior da China, existente até hoje. Entre as mulheres, pode-se mencionar Mary Slessor, 1848 a 1915, que serviu na Nigéria, Lottie Moon, 1840 a 1912, que serviu 40 anos na China, Florence Young, 1856 a 1940, em Queensland, na Austrália, e também nas Ilhas Salomão e na China, e M. Carmichael, 1867 a 1951, que foi missionária na Índia. Em 1795, foi fundada pelos congregacionais a Sociedade Missionária de Londres, e os anglicanos fundaram, em 1799, a Sociedade Missionária da Igreja. Muitos e incontáveis são os nomes daqueles que foram chamados e enviados pelo Espírito Santo para pregarem o Evangelho em todo o mundo, e em nossos dias desde o advento da internet na segunda metade do século XX, todos os rincões do planeta têm sido alcançados pela mensagem de Cristo, dando-se assim cumprimento à sua palavra de que o Evangelho teria sido anunciado em todos os confins da terra antes da sua volta. O protestantismo de missão começou a ser implantado no Brasil com a chegada do missionário congregacional Robert Hyde Calley, 1809 a 1888, no Rio de Janeiro, em 1855. Calley foi vital para a modificação de leis referentes à liberdade de culto e à separação entre igreja e Estado, mas seu legado mais importante foi o estabelecimento de uma igreja brasileira autossuficiente. Pedro Nolasco de Andrade foi o primeiro brasileiro batizado no Brasil, em 11 de julho de 1858, na Igreja Evangélica Fluminense, no centro do Rio de Janeiro. Por ocasião do batismo de Pedro Nolasco, a Igreja de Calley já tinha 14 membros, e, em 1868, 10 anos depois, a igreja alcançou 360 membros. Uma segunda igreja foi inaugurada em Recife, em 1873. Há 3 denominações congregacionais organizadas no Brasil. Destas, a União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil e a Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil são resultado do trabalho de Calley entre os brasileiros. A obra missionária dos presbiterianos começou em 1859, e o primeiro missionário enviado foi a Shell Green Simonton, 1833 a 1867, de 26 anos. Seu cunhado, Alexander Blackford, 1829 a 1890, chegou em 1860 e Francis J. C. Schneider, 1832 a 1910, enviado para trabalhar com alemães, em 1861. A Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro foi inaugurada em 1862. Em pouco tempo, já havia igrejas no Rio de Janeiro, na capital e no interior de São Paulo e em Minas Gerais, além de um seminário no Rio de Janeiro. Hoje existem 17 denominações contadas como presbiterianas e reformadas em terras brasileiras, sendo a principal delas a Igreja Presbiteriana do Brasil. Em 1835, chegaram ao Brasil os primeiros missionários metodistas, entre eles Daniel Pariquider, 1815 a 1891, que iniciaram a Escola Bíblica Dominical, no Rio de Janeiro. A obra foi interrompida em 1841 por falta de recursos e só reiniciada em 1867 com a chegada de Junius e Aston Newman, 1819 a 1895, em Santa Bárbara do Oeste, Piracicaba, em São Paulo. O primeiro missionário batista a vir para o Brasil foi William Bach Bagby, 1855 a 1939, que começou seu ministério em Salvador, na Bahia, em 1881. O grão de mostarda citado por Jesus em uma parábola relativa ao reino do céu
havia crescido lenta mais vigorosamente no solo brasileiro, a ponto de se tornar uma das nações mais evangélicas em todo o mundo, não somente em número de crentes, mas também em vigor espiritual. E assim, mais uma vez, vemos aqui a plano de Deus em pleno curso na história da humanidade, rumo à sua conclusão que está mais próxima de nós do que nunca antes. À vista destes fatos e de muitos outros que tivemos que omitir por falta de espaço, e dos que ainda serão citados, podemos deduzir que não está havendo qualquer demora para a conclusão do plano de Deus com a volta de Jesus, pois como vimos, somente recentemente que o Evangelho alcançou o mundo inteiro, e isto deveria ocorrer antes que Jesus voltasse. A grande apostasia já está acontecendo e aguarda-se apenas pela guerra de Gog e Magog citada em Ezequiel 38 e 39, que há de anteceder a batalha do Armagedon, ou ainda ser possivelmente até mesmo uma parte da mesma. Tão logo todas as profecias sejam cumpridas, Jesus voltará. O final do século XVIII e o começo do século XIX também viram surgir o chamado liberalismo clássico, preconizado por John Locke, 1632 a 1704, e Adam Smith, 1723 a 1790, um conjunto de ideias que afirmava a liberdade individual nos campos econômico, político, religioso e intelectual, contra as ingerências do poder estatal, defendendo que todos são igualmente livres para afirmar suas crenças na esfera pública em pé de igualdade. Uma nova onda de instabilidade veio da formação de diversos movimentos nacionalistas, especialmente na Alemanha e na Itália, que obtiveram unidade nacional, mudando significativamente o balanço do poder na Europa. Como resultado, o período entre 1815 e 1871 foi palco de um grande número de guerras de independência, em que passou a serem implantadas repúblicas no mundo no lugar dos governos de reis absolutistas, e do que decorreria a separação entre a Igreja e o Estado, abrindo-se assim um maior espaço para a expansão protestante. Entre os anos de 1870 e 1914, a Europa vivia um tempo de progresso econômico e tecnológico sem precedentes na história. Entretanto, a Primeira Guerra Mundial irrompeu em 1914, tornando-se o primeiro grande conflito moderno. O confronto foi protagonizado pela Tríplice Entente, que era formada pelo Império Britânico, a França, o Império Russo e, a partir de 1917, os Estados Unidos. E pela Tríplice Aliança, que reunia o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano. Em 28 de junho de 1914, o herdeiro do trono austro-húngaro e sua esposa foram assassinados por um fanático nacionalista sérvio, desencadeando os eventos que deram origem à Primeira Guerra Mundial. O Império Austro-Húngaro cortou todas as relações diplomáticas com a Sérvia e declarou guerra a esse país em 28 de julho. A Rússia, que era aliada da Sérvia, deu a ordem para que suas tropas se movessem para as fronteiras ocidentais em prontidão. Os alemães, aliados dos austro-húngaros no caso de um ataque injustificado, deram um ultimato ao governo russo para cessar a mobilização das tropas. Antes de prosseguirmos com o relato de fatos desta Primeira Guerra Mundial, é importante frisarmos que a Segunda Grande Guerra seria na verdade motivada pelas inimizades estabelecidas neste primeiro conflito. E também apesar de ter havido um período de suposta paz mundial, no período da chamada Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia, desde o fim da Segunda Grande Guerra, na verdade as hostilidades entre Ocidente e Oriente nunca cessaram de fato, e estão eclodindo de novo nestes dias com a guerra da Rússia contra a Ucrânia, em que a inimizade entre ambos os eixos está sendo declarada abertamente, e está abrindo caminho para a eclosão do grande e último conflito entre as nações da Terra, que será a Terceira Grande Guerra Mundial, que será uma guerra de rápida duração em razão de seu caráter atômico. Então esta marcha para o conflito final não foi estimulada por Deus, mas pela própria rebeldia do homem e rejeição por parte de muitos, tanto de Cristo quanto do Evangelho. Não há, portanto, solução para o mundo, senão somente com a volta de Jesus. Já o nazismo imperou na Alemanha por meio do voto, em 1933, quando Adolf Hitler, 1889 a 1945, se tornou chanceler, encerrando a República de Weimar. O Partido Nazista então se dedicou a espalhar pela Alemanha uma versão nacionalista do socialismo, promovendo uma política racial e antissemita contra os judeus, responsabilizados pela derrota na Primeira Guerra. A economia alemã foi restaurada em menos de 5 anos, as decisões do Tratado de Versalhes foram repudiadas e deu-se início a um agressivo programa de rearmamento das forças alemãs, tornando-as em pouco tempo as mais modernas e poderosas da Europa. Quase todas as democracias europeias foram substituídas por regimes autoritários. A Espanha adotou um regime ditatorial, 1939 a 1975, sob a liderança de Francisco Franco, 1892 a 1975, após a Guerra Civil Espanhola. Em Portugal, Antônio Salazar, 1889 a 1970, chegou ao poder pelo regime do Partido Único,
inaugurando o Estado Novo, 1933 a 1974. Quando Adolf Hitler, 1889 a 1945, se tornou chanceler, encerrando a República de Weimar. O Partido Nazista então se dedicou a espalhar pela Alemanha uma versão nacionalista do socialismo, promovendo uma política racial e antissemita contra os judeus, responsabilizados pela derrota na Primeira Guerra. A economia alemã foi restaurada em menos de 5 anos. As decisões do Tratado de Versalhes foram repudiadas e deu-se início a um agressivo programa de rearmamento das forças alemãs, tornando-as em pouco tempo as mais modernas e poderosas da Europa. Quase todas as democracias europeias foram substituídas por regimes autoritários. A Espanha adotou um regime ditatorial, 1939 a 1975, sob a liderança de Francisco Franco, 1892 a 1975, após a Guerra Civil Espanhola. Em Portugal, Antônio Salazar, 1889 a 1970, chegou ao poder pelo regime do Partido Único, inaugurando o Estado Novo, 1933 a 1974. No Japão Imperial, especialmente a partir de 1932, o totalitarismo, o nacionalismo e uma cultura militarista se tornaram dominantes no país, levando a expandir sua influência na Manchúria, 1931, na China, 1937 e na Indochina, 1940. E, no Brasil, Getúlio Vargas, 1882 a 1954, estabeleceu um governo provisório, 1930 a 1934, depois um governo constitucional, 1934 a 1937, e, por fim, por meio de um golpe de Estado, o Estado Novo, 1937 a 1945. Esses estados totalitários tentaram controlar todas as esferas da sociedade, exigindo dos cidadãos total lealdade. No conjunto, foram responsáveis por alguns dos maiores genocídios da história, como o Holocausto, Shoah, judeu efetuado pelos nazistas, o genocídio ucraniano, Holodomor, e o grande expurgo perpetrados por Stalin. De fato, nesse momento, a democracia liberal parecia estar em declínio, e as únicas exceções eram Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Suíça, Suécia e Irlanda. Foi um período de medo e dúvida, que acabou por criar as condições para a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial começou oficialmente em 10 de setembro de 1939, quando as forças armadas alemãs invadiram a Polônia. Dias depois, a União Soviética, que tinha um pacto de não agressão com a Alemanha nazista, declarou guerra à Polônia e invadiu o leste do país. Na Ásia, o Império Japonês se expandiu, conquistando largas porções da China em 1937. E, na Europa, a máquina de guerra nazista incorporou a Áustria e a Tchecoslováquia ao seu território em 1938. E, quando a Grã-Bretanha e a França declararam guerra à Alemanha, em apoio à Polônia, o que houve foi a mudança de um estado de beligerância para um cenário de guerra total e global. As forças alemãs, melhor treinadas e equipadas, rapidamente conquistaram a Noruega, a Dinamarca e os Países Baixos, e com velocidade assombrosa a França foi vencida pelos exércitos alemães. Apenas em 1941, quando os alemães invadiram a União Soviética, os primeiros movimentos de resistência francesa entraram em ação. A máquina de guerra alemã só foi parada pela Real Força Aérea Inglesa, RAF, apoiada por pilotos voluntários vindos dos países da Comunidade Britânica, França, Polônia, Tchecoslováquia e Estados Unidos. A RAF derrotou a Força Aérea Alemã, frustrando os planos de um desembarque nas costas da Inglaterra. Em setembro de 1940, em Berlim, as potências do eixo, Alemanha, Itália e Japão, firmaram o Pacto Tripartite, solidificando sua aliança. As estimativas para o total de mortos na guerra chegam ao espantoso número de quase 60 milhões de pessoas, incluindo o genocídio de cerca de 6 milhões de judeus e aproximadamente 15 milhões de chineses mortos durante a ocupação japonesa. A Alemanha perdeu 6,9 milhões e a União Soviética, 27 milhões de pessoas. O total de perdas dos Estados Unidos foi de 420 mil e, da Grã-Bretanha, 450 mil pessoas. O cenário geopolítico global mudou drasticamente após o fim da guerra. A Alemanha foi dividida entre os aliados ocidentais e a União Soviética, e suas antigas províncias, Pomerânia, Brandemburgo e Silésia, foram entregues à Polônia como compensação. A Itália perdeu todas as suas colônias e o Japão teve de abandonar a Manchúria e a Coreia, que foi dividida em duas. Simultaneamente, a influência britânica e francesa sobre suas colônias na Ásia, Oriente Médio e África foi enfraquecida com a ascensão de movimentos de libertação nacional,
e os Estados Unidos e a União Soviética surgiram como as grandes potências que dividiriam o mundo em zonas de influência nos anos seguintes. Em outubro de 1945, foi fundada a Organização das Nações Unidas, ONU, substituindo a Liga das Nações, com o objetivo de mediar conflitos e fornecer um espaço de diálogo entre as nações. As superpotências criaram blocos militares reunindo seus aliados, como a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, em 1949, que agrega os países ocidentais, e o Pacto de Varsóvia, em 1955, que reunia o Bloco Socialista, que passou a ser conhecido como Cortina de Ferro. Nesse contexto, os chamados países não alinhados mantiveram-se fora do conflito sem se alinhar aos blocos pró-União Soviética ou pró-Estados Unidos, formando um terceiro bloco de países neutros, chamado Terceiro Mundo, nome que nessa época caracterizava o que é conhecido como países em desenvolvimento e subdesenvolvidos. Se um governo socialista fosse implantado em algum país do chamado Terceiro Mundo, o governo americano entendia como uma ameaça à sua hegemonia. Se o movimento popular combatesse um governo aliado ao bloco soviético, logo poderia ser visto com simpatia pelos Estados Unidos e receber apoio. A corrida pela construção de um arsenal de armas nucleares tornou-se central durante a primeira metade da Guerra Fria. Em 1963, as superpotências concordam em desacelerar a corrida armamentista, por meio de uma política de distensão, detente. Mas o perigo de uma guerra nuclear aumentou quando Grã-Bretanha, França, China e Israel passaram a possuir armas nucleares. A corrida armamentista foi reiniciada com o projeto do presidente americano Ronald Reagan, 1911 a 2004, chamado de Programa Guerra nas Estrelas, uma tentativa de criar uma espécie de escudo antimíssil no espaço, que supostamente protegeria os Estados Unidos de um possível ataque de mísseis nucleares soviéticos. Jesus citou que haveria guerra e rumores de guerras, mas que ainda não seria o fim, mas o princípio das dores, de forma que todo este relato apresente anteriormente é apenas uma parte dos muitos conflitos havidos em todo o mundo até nossos dias, que não representam, no entanto, o que se chama de Grande Tribulação, que corresponde às calamidades e juízos citados no livro de Apocalipse e que ocorrerão somente no período do governo do Anticristo. E em meio a todos estes conflitos locais ou mundiais, e de pestes, fomes, terremotos etc., há em paralelo o avanço do Evangelho em várias partes e épocas, seguindo o cronograma divino, como se vê por exemplo em 1900, havia entre 8 e 10 milhões de cristãos na África, mas em 2000 havia cerca de 380 milhões de cristãos espalhados em 53 países, o que representava cerca de 40% da população africana. Esse crescimento religioso coincide com o fim do colonialismo europeu e, em termos quantitativos, é o maior que já ocorreu em todos os tempos. No Oriente Médio, berço da fé cristã, as comunidades cristãs estão debaixo de perseguição islâmica. No Iraque, após a invasão americana e britânica de 2003, a maioria dos cristãos viu-se forçada a emigrar para o norte, estabelecendo-se entre os curdos, na fronteira com a Turquia. A população cristã foi reduzida de 1,5 milhão de fiéis para apenas 350 mil, vivendo em meio a 25 milhões de muçulmanos. No Irã, multiplicam-se as histórias de igrejas invadidas, prisões e confiscos de Bíblias. Na Palestina, o êxodo dos cristãos tem se acentuado e muitos têm partido para a Europa, Chile e El Salvador. Na Coreia do Sul, a igreja cresceu espantosamente na segunda metade do século XX, e a maioria dos cristãos coreanos, que perfazem 18,3% da população, é evangélica. Só perdem para os Estados Unidos no envio de missionários para o estrangeiro. Na China, em razão da proclamação da República Popular, em 1949, e especialmente da Revolução Cultural Comunista de Mao Tse-tung, 1893 a 1976, em 1966, o cristianismo católico e protestante foi obrigado a refugiar-se na clandestinidade, embora ainda haja igrejas oficiais sob o controle do Estado. Surgiu, então, na China, o movimento das igrejas em casa, que cresceu rapidamente. O número atual de cristãos chineses praticantes é dificílimo de se calcular. Segundo os dados do governo, são 25 milhões de cristãos, 19 milhões de protestantes e 6 milhões de católicos, mas estima-se que existam 70 milhões de cristãos. Atualmente, a América Latina é a região onde as igrejas pentecostais mais crescem, sendo a Assembleia de Deus a maior delas. No total, há 500 milhões de cristãos professos na América Latina. Em relação ao cristianismo global, a virada para o presente século testemunhou um recrudescimento das perseguições e crimes de ódio contra os cristãos. Em 1970,
Aproximadamente 230 mil cristãos de todas as denominações foram martirizados. Em 1988, o número cresceu para 300 mil, mas, em 1999, o número decresceu para 164 mil cristãos martirizados. Considerando que a população mundial em 1970 era de 3,7 bilhões e a população mundial em 2000 era de 6 bilhões, o número de mártires diminuiu em termos absolutos e proporcionais. A média anual de cristãos mortos desde 1950 chega a 270 mil. Na atualidade, os cristãos continuam a ser perseguidos, sobretudo em áreas onde o comunismo, o totalitarismo islâmico e o hinduísmo político tomaram o poder, respectivamente, na América Latina, na África e na Ásia. O século XX, o mais violento da história, produziu a maior lista de mártires cristãos, muito superior a qualquer período anterior. No Ocidente, o radicalismo iluminista luta para privatizar a fé cristã, gerando intolerância e discriminação. Nunca houve na história da Igreja um ódio tão disseminado em todo o mundo contra os cristãos, como em nossos dias, dando-se assim cumprimento à predição de Jesus do que ocorreria no tempo do fim, quanto a serem os crentes odiados de todas as gentes, ou seja, por pessoas em grande número em todas as nações. E nisto o próprio Brasil não configura uma exceção, apesar de ser chamado de uma nação cristã. Este endurecimento contra Cristo, o Evangelho e os crentes é um dos principais motivos de não estarem ocorrendo avivamentos para a salvação de muitas almas por obra do Espírito Santo, como ocorreu no passado, e ao contrário, o que está havendo em uma rápida aceleração é a grande apostasia profetizada na Bíblia para o tempo do fim, que conduzirá o anticristo ao poder, e precipitará imediatamente o retorno de Jesus como juiz tanto de vivos quanto de mortos. E como poderemos escapar de todas estas coisas que devem ainda ocorrer e estarmos de pé na presença do Senhor em sua vinda? Santificando nossas vidas mediante o poder do Espírito Santo e obediência à palavra revelada. Santificação é a resposta, e é por isso que, ainda que seja sempre o tempo de se pregar a justificação para a regeneração, não devemos negligenciar e esmorecer na fé de modo a que venha faltar o óleo do Espírito em nossa lâmpada, e assim, estando apagada pela ausência do poder divino em nossa vida, não possamos discernir e receber o noivo em sua segunda vinda para arrebatar a sua igreja.